29. Uma ampla burocracia toma conta de todas as instituições. O imperador passa a deter todos os poderes, com uma fisionomia especial, tendo em vista a divisão do império em duas partes, a do Oriente e a do Ocidente, governado por dois augustos, tendo ao seu lado como auxiliares possíveis sucessores, dois césares, e um sem número de funcionários públicos. Doravante, a autoridade militar é rigorosamente separada da autoridade civil. A legislação, em geral, comum aos dois impérios, mas todas as fontes são pobres de criação novas. As constituições imperiais passam a ser a única fonte de direito. Não há grande jurista e a base continua sendo o direito antigo. Eu queria só enfatizar sobre este período aqui, que está nesse livro aqui, que diz: não há grandes juristas, mas a base continua sendo o direito antigo, mas interpretado ao sabor de advogados, por vezes não muito escrupulosos, que deturpam os textos. A situação atingiu a iniquidade tal que justificava até mesmo o matricídio como deturpação dos textos. Quer dizer, até os assassinatos da própria mãe eram justificados perante a lei, né? Porque ela era interpretada por esses advogados que, vamos dizer assim, não estavam nem aí com nada, né? Simplesmente deduzia que o texto dizia aquilo ali e pronto, e acabou. Continuam utilizados os textos dos juristas clássicos, como Gaio, Paulo e Ulpiano, mas estas obras, na época, são denominadas ius, contrapondo-se às condições imperiais que se denominam leges. É partindo dessa situação que justamente faz a monumental compilação que ligou imorredouramente a história ao próprio direito. Justiniano foi o último imperador e o primeiro imperador bizantino. Falar um pouco da história do direito romano é importante para a gente ter uma ideia da ênfase que foi esse direito, o desenvolvimento dele. É importante a gente dar uma estudada na história dos povos passados, conforme o Dr. Tretella Júnior disse que houve alguns povos que influenciaram muito, foram muito importantes para a cultura, a ciência jurídica, como os egípcios, os hebreus, os assírios, os babilônicos. Falar da ciência jurídica babilônica, romana, é importante enfatizar os povos que tiveram importância, da gente saber a diferença, por que os romanos se influenciaram tanto, por que nós, como país ocidental, tivemos como base a jurídica romana, né? E segundo o Dr. José Tretella Júnior, ele enfatizou o povo egípcio, hebreu, o povo assírio e babilônico, que foram povos que tiveram suas leis, tiveram suas regras. Porém, eram povos que tinham uma lei voltada mais para o lado religioso, alguma coisa divina que era obrigatório e não tinha acepção, não tinha divisão, não tinha nenhuma... Ponto importante. Lembra que eu falei isso em filosofia? Sim. No começo, o direito, a moral e a ética estava tudo num saco só. Um preâmbulo de abertura vai acontecer na compilação ou na obra do rei Hammurabi, quando ele legou o Código de Hammurabi. No Código de Hammurabi já se percebe uma separação: direito aqui, religião aqui, moral aqui. Lá atrás, muito bem lembrado. Você pesquisou pelo Tretella? Tá. Na internet ou comprou livro? Internet, livros, inclusive aquele ali.
eu não me recordo da introdução. Ah, esse é do Silvio. Enfrentaram também, tem esses aí também. Bom, continuando, pessoal. Então vamos lá. Então, a princípio, as leis eram feitas dessa maneira, como o professor enfatizou. Obrigado, professor. Moral, ética, era tudo junto. Ou seja, o ditador era aquele cara, o rei, era o faraó, era o monarca que ditava e não queria saber de sua religião, não queria saber de nada. E aí nós vamos vindo de século em século e chega até Hammurabi, que foi um dos primeiros que codificou as leis. E o que eu acho interessante na lei de Hammurabi como nós sabemos, o código lá de olho por olho, dente por dente, a lei de Italião, nós sabemos que não tínhamos formas não tinha flexibilidade essa lei. E aí foi passando de geração em geração, e essa lei de Hammurabi foi colocada ali há mais ou menos 1700 a.C. E aí surge então, na ilha de Creta, aproximadamente 8 séculos antes de Cristo, uma suposta invasão dos indo-europeus ou germânicos. E esses germânicos, eles invadem aquela ilha aonde iria se situar a Grécia. A Grécia, um país, uma polis, uma cidade, uma ilha, começou a entrar pelo caminho da filosofia e questionar esses ditames. Da onde surgiu então os questionamentos. Roma pega os questionamentos, as indagações dos filósofos e começam a transcrever e começam a delegar cada área da sua determinada área. Eles começam a fazer uma separação, e justamente aí começa a separação, e eles começam a dar ênfase ao código civil, ao homem em si, e não a uma lei que vai afundar todo mundo sendo obrigado a fazer determinada coisa. Eles começam a separar. Em Roma começa a divisão do direito, onde eu podia citar até também, segundo o Piano, que foi feito a divisão do direito privado do público, e outras divisões mais que ocorreram, que só a gente não consegue gravar todos. Que período? Gilpiano. Assim, logo que os filósofos começam a indagação. Gente, olha, é importante isso aqui. Direito público e direito privado, está surgindo aí, ó. Logo que os filósofos começam as indagações, como o professor sempre repete, Grécia era um lugar que questionava, ficava sempre no abstrato e desenvolvendo uma intelectualidade. Porém, Roma põe isso em prática. E aí começa a fazer, destrinchando aqueles assuntos concernentes a cada área civil. E daí então, um pouco mais à frente, eu não me recordo agora que século exatamente, o Piano, um dos juristas mais iniciados da época, faz a divisão de direito privado e público. E o privado é aquele que cuida do pessoal, né, da parte particular, e o público que cuida do Estado. Bom, isso foi importante, gente, por quê? Porque daí então começam a se nascer as instituições, a qual nós estudamos até hoje, que é a instituição civil, penal. Daí eles começam a destrinchar essa lei que até então era uma só e uma coisa que queria da dignidade, ou seja, queria saber quem fazia, você tinha que fazer, senão você morria. Era mais ou menos assim. E passam-se os tempos, Roma é invadida por bárbaros, povos germânicos, e passamos por esses períodos, que foram aqui explanados pelos nossos amigos, que foram períodos que comprovam que o próprio direito, ele sente-se na necessidade de se desenvolver de acordo com os problemas e conflitos que vai existindo na sociedade. Então isso aqui é mais ou menos uma ilustração dos períodos que vai tendo a necessidade de mudar o direito. E o povo romano é que teve essa ideia. O povo romano se investiu em introduzir um direito. E daí então, em 1453, na queda de Constantinopla, deu uma esfriada na lei romana, no jurídico, né? Só que, como o nosso amigo enfatizou, não me lembro quem foi que falou,
mesmo com as invasões, acho que foi o Levi, mesmo com as invasões, esse teor não caiu. E isso veio de geração em geração, de século em século, até chegar até onde estamos. Isso quer dizer o quê? Que nós não temos que adotar o mesmo sistema de Roma, as leis em si, mas a metodologia, a forma de ver, a flexibilidade, é isso que é importante para nós, povo ocidental, que vem em Roma. Passados muitos séculos, aproximadamente 2.000 anos, séculos, né? Mas até hoje nós trabalhamos em cima dessa ideia da jurídica do povo romano. Pessoal, eu acho que o que eu tinha para falar era isso aí. Os nossos colegas explanaram muito bem os períodos e eu quero agradecer aí a oportunidade, né? E vocês possam compreender melhor estudando e indo as pesquisas, porque é um assunto muito interessante. Muito obrigado. Parabéns. Eu quero aproveitar aqui um momento e parabenizar toda a sala. Foi muito bem explanado. Esse autor que ele mencionou, o José Cretella, é um livro que já está na 30ª trabalhar edição. Eu tenho essa obra, ele está sendo sempre citado, um dos mais procurados na história do direito romano. A família Cretella é uma família de educadores. Eles estão sempre editando obras, né? Parece que é uma família toda ligada à educação, né? Sempre a gente encontra o Cretella falando sobre geografia, sobre ciência, está em todo concurso. eles estão sempre presentes, os Cretellas, né?